Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Não há acidentes na vida, tudo tem uma razão, e mesmo que pareça a você que algo está errado, então significa que está. Eu vi isso por experiência própria. Minha esposa era uma mulher maravilhosa a quem eu amava muito. Tínhamos filhos, uma casa. Tudo estava bem até ela começar a me trair. Acho que vou começar minha história de quando eu era criança. Acho que eu tinha uns 5 ou 6 anos quando meus pais decidiram comprar um trailer de férias na Costa Sul, perto de Weymouth. Daí em diante, em todas as férias escolares, íamos para lá. Naturalmente, papai nem sempre podia se juntar a nós devido ao trabalho, então, na maioria das vezes, éramos só mamãe, minhas 2 irmãs e eu. Depois de alguns anos, papai mudou para uma caravana maior, e começamos a convidar vários amigos e parentes para se juntarem a nós para uma pausa da cidade. Várias famílias de várias partes do país também tinham caravanas no local. Quando minha mãe nos levava lá sozinhas, sem o carro do papai para sair, minhas irmãs e eu explorávamos o local e a área local. Tivemos a sorte de ter um carro de família na década de 1950. Poucas famílias tinham carros naquela época e, infelizmente, minha mãe nunca aprendeu a dirigir. Embora ela tenha conseguido aterrorizar alguns instrutores de direção antes de desistir da ideia, sempre havia outras crianças no local para eu brincar, mas minhas irmãs se consideravam maduras demais para brincar com meninos. Meu amigo mais próximo naquela época era Harry. Harry, que era um ano mais velho que eu, e eu nos demos bem imediatamente na primeira vez que nos conhecemos, embora eu não conseguisse identificar o porquê. Harry tinha uma grande marca de nascença vermelha cobrindo o lado esquerdo do rosto, o que, por razões que eu não conseguia compreender na época, fazia com que a maioria das outras crianças a evitasse. No entanto, sua marca de nascença nunca me incomodou, e apesar de ela ser uma moleca de verdade, nos tornamos bons amigos durante meu tempo lá. Na verdade, se a família de Harry não fosse a Weymouth durante qualquer feriado escolar, eu achava o lugar terrivelmente sem graça. Como Harry era filho único, nos sentíamos mais como irmãos do que apenas amigos. Minhas 2 irmãs mais velhas eram bem snobs quando eram mais novas. Conforme o tempo passou e ficamos mais velhos, Harry e eu gradualmente perdemos o interesse em escalar penhascos e atirar pedras no mar ao longo dos anos, exploramos completamente cada canto do nosso entorno. Descobrimos lugares onde podíamos observar discretamente jovens casais se abraçando, o que era divertido quando tínhamos 10 anos, tentando compreender suas ações. No entanto, conforme amadurecemos e ganhamos percepção do mundo, começamos a nos sentir desconfortáveis em espioná-los juntos. Sem trocar palavras, nossa amizade próxima nos permitiu sentir o desconforto interno um do outro. Naquela época, Harry e eu éramos considerados velhos o suficiente para pegar o ônibus para Weymouth sozinhos, onde perambulamos pela cidade e pelo porto. Ocasionalmente, comentários insensíveis eram feitos sobre a aparência de Harry, levando a algumas altercações com outras crianças. Eu sabia que Harry ficava profundamente perturbado quando as pessoas comentavam sobre sua aparência. Por volta dos 12 anos, Harry começou a usar maquiagem para esconder sua marca de nascença. Pessoalmente, eu achava que isso a fazia parecer pior do que a própria marca de nascença, mas nunca expressei minha opinião. Harry e eu costumávamos ir aos bailes no clube no local do trailer. Nós íamos lá há anos, curtindo o entretenimento infantil pela manhã e dançando conforme o dia avançava. As sessões de dança eram divididas por faixas etárias, com crianças mais novas dançando à tarde, as mais velhas no começo da noite e os adultos mais tarde. Conforme Harry e eu fomos crescendo, nós nos juntamos às sessões de dança das crianças mais velhas. Os seguranças do clube eram rostos conhecidos para usar, e eles rapidamente intervinham se alguém fizesse um comentário sobre a marca de nascença de Harry. Eu sentia que eles estavam de olho em mim, sabendo que eu não toleraria ninguém chateando Harry.
Durante a Páscoa, quando eu tinha 15 anos, Harry desapareceu. Minha família e eu fomos para Weymouth antes da Sexta-feira Santa, e eu fui imediatamente para a caravana de Harry, apenas para encontrá-la fechada para o inverno. Investigações no escritório do local revelaram que a caravana havia sido vendida. O resto daquele feriado foi o pior que já experimentei. Meus pais me levavam para sair todos os dias. Anos depois, meu pai me confidenciou que ele tinha tentado descobrir o que tinha acontecido com Harry e sua família. Só muito mais tarde ele revelou que o pai de Harry tinha sucumbido à gripe durante o inverno. Incapaz de manter a caravana, a mãe de Harry a vendeu. Meu pai esperava localizar o endereço de Harry para que eu pudesse me corresponder com ela, mas seus esforços foram em vão. Harry e eu éramos amigos em Weymouth, mas nunca nos ocorreu trocar endereços e manter contato. Tudo o que eu sabia era que ela morava em algum lugar perto de Bath. Depois que Harry se foi, Weymouth perdeu seu encanto para mim. Naquele verão, enquanto minha mãe e minhas irmãs foram para Weymouth, fiquei em casa com meu pai. Visitamos Weymouth brevemente durante suas férias de verão do trabalho, mas o resto do tempo eu saía com meus amigos da escola. No ano seguinte, minha mãe decidiu que era hora de nos atualizarmos com a última tendência, indo para o exterior nas férias de verão. Suspeito que minhas irmãs, que já estavam saindo com garotos, começaram a pressioná-la para não ficar longe de seus parceiros atuais por tanto tempo do ano. Vendemos a caravana e embarcamos em algumas semanas sob o sol. Curiosamente, não voamos. Em vez disso, pegamos um trem. Uma viagem com duração de 24 horas. Acompanhei a família em suas viagens iniciais para Rimini, na Itália. No entanto, quando fiz 18 anos, preferi viajar com meus amigos, então parei de ir com eles. Os festivais pop estavam se tornando populares naquela época, e era para lá que meus amigos e eu íamos sempre que tínhamos a chance. Eram os anos 60, e nos divertimos muito por alguns anos. Depois de terminar a faculdade, tentei vários empregos sem conseguir me estabelecer em nenhum deles. Naquela época eu tinha um Ilma Minx 1959, meu pequeno refúgio sobre rodas. Um dia, quando meu chefe disse algo desagradável, embora eu não consiga lembrar exatamente o que, eu prontamente disse a ele para enfiar seu emprego, o que eu detestava de qualquer maneira, e fui embora. Pouco tempo depois, enquanto esperava no sinal vermelho, senti um solavanco quando alguém bateu na traseira do meu Ilma. Ao sair, fui recebido por um motorista de caminhão arrependido, que se desculpou profusamente. Os detalhes da nossa conversa me escaparam, mas ela terminou comigo seguindo de volta ao seu quintal próximo, onde seu chefe me garantiu que eles cobririam o custo de um novo para-choque traseiro e o instalariam. No dia seguinte, dirigi meu carro até o pátio de transporte para instalar um novo para-choque. Enquanto eu esperava na área de recepção, algo inesperado aconteceu. Um homem apareceu na porta e me chamou para segui-lo. Sem questionar, eu obedeci. Nunca entendi bem por que não perguntei sobre suas intenções quando ele me orientou a sentar no banco do motorista de um caminhão. Fiquei em silêncio enquanto ele demonstrava os controles e explicava o layout da caixa de câmbio. Quando ele me instruiu a sair do pátio e virar à esquerda, simplesmente liguei o motor e segui suas instruções. Acabei dirigindo o caminhão por cerca de 30 minutos antes de retornar ao pátio. Ao estacionar o caminhão, ele comentou: "Você tem potencial. Na minha opinião, você é um talento natural." Com isso, ele saiu e voltou para o escritório. Eu o segui. Quando entramos na sala, o chefe que eu tinha conhecido no dia anterior saiu de um escritório interno e se dirigiu ao homem dizendo: "Mitch, eu não disse para você levar aquele cara para uma avaliação de direção?" Eu disse: "Ele vai ficar bem." "Como você conseguiu isso quando ele ainda está no meu escritório?" "Bem, estando desempregado na época, acabei conseguindo emprego enquanto o outro cara não." Na segunda-feira seguinte, eu estava na estrada como motorista de caminhão. Devo admitir que realmente gostei. Inicialmente, eu não tinha ideia do que estava fazendo, mas descobri que tinha um talento natural para a direção. Naquela época, os motoristas cuidavam uns dos outros, e devo muito a eles que me ensinaram a carregar caminhões corretamente e prendê-los com cordas e lençóis. Estar na estrada me convinha perfeitamente.
Foi o primeiro emprego que eu realmente gostei e no qual me acomodei. Logo, várias empresas estavam me solicitando especificamente quando precisavam de um caminhão, o que agradou meu chefe, pois demonstrou que eu estava fazendo um bom trabalho e mantendo seus clientes satisfeitos. No Marshalls, um lugar que eu frequentava para pegar cargas, havia uma garota chamada Thelma trabalhando no escritório de despacho. Thelma personificava a essência de Allure. Ela se vestia deliberadamente para atrair a atenção dos homens que se deleitavam com sua admiração. Sua escolha de saias curtas e blusas justas acentuava seu físico deslumbrante, enquanto seus saltos altos exibiam suas pernas impecavelmente. Desde o momento em que conheci Thelma no Marshalls, percebi que ela era alguém que gostava de brincar com os desejos dos outros. Embora eu me orgulhe de ser hábil com mulheres, me recuso a ser o tipo que baba por um belo par de pernas ou um traseiro atraente. Em vez disso, mantive um comportamento profissional em minhas interações com ela, diferente dos indivíduos tolos que a perseguiam. Sempre que eu ligava para Marshalls, era estritamente para negócios, pois Thelma cuidava das tarefas de despacho. Com o tempo, comecei a frequentar cada vez mais a Marshalls até que parecia que eu estava trabalhando exclusivamente para eles, junto com alguns de nossos outros motoristas. Tenho que admitir, eu gostava de trabalhar para eles. Parecia fazer parte de uma grande família feliz. Isso é mais do que se pode dizer da maioria das empresas. Tínhamos livre acesso ao local enquanto esperávamos por nossas cargas e podíamos acessar a cantina sempre que quiséssemos. O velho Marshall se orgulhava de conhecer cada membro de sua força de trabalho de 200 pessoas pelo nome. Em pouco tempo, ele sabia meu nome e os dos outros 2 motoristas da nossa empresa que trabalhavam regularmente para ele. Era o começo de dezembro quando cheguei ao nosso quintal numa sexta-feira à noite para reabastecer e receber meu salário. Quando entrei no escritório, o Sr. Wilkins, meu chefe, surgiu e perguntou: "Então, o que tem na sua agenda para amanhã?" Era uma pergunta familiar, geralmente sinalizando seu pedido para que eu fizesse um trabalho de motorista no sábado. Nada fora do comum. "Qual é o plano então, chefe?" Eu respondi: "Você tem um terno decente, rapaz? Estamos indo para a festa de Natal do Marshall. Ele nos convida todo ano e se não aparecermos todos o velho vai ficar chateado. Parece bom para mim, chefe. Eu limpo bem quando necessário, sabia? Tudo bem, eu te pego no pátio às 6h30. George e Jack estão indo de carona, mas tem bastante espaço no meu carro para você. Você pode ir comigo e com minha esposa." Eu me perguntei por que George e Jack não estavam indo com o chefe e sua esposa em seu espaçoso Jag que acomodava facilmente 5, mas fiquei quieto. No dia seguinte, eu me senti um pouco deslocado, como um peru vestido. Estando na estrada, eu não precisei usar nenhum dos meus ternos. Pulei no carro do meu chefe para ir até a fábrica de Marshall, onde o evento estava acontecendo na enorme cantina. O Sr. Wilson insistiu que eu o chamasse de Bill pela noite, mas eu sabia que na segunda-feira ele voltaria a ser o chefe novamente. Ele me apresentou a sua adorável esposa e eu não pude deixar de me perguntar como ele conseguiu fisgar tal coisa. Dinheiro provavelmente era a resposta, mas não vamos insistir nisso, pois não é relevante para minha história. Ao chegar no Marshalls, George e Jack, junto com eles, se juntaram a nós, e me ocorreu porque eles não tinham viajado conosco. Eu me perguntei por que não tinha sido informado que eu poderia levar um convidado, embora eu não tivesse ninguém específico em mente, mas se as esposas foram convidadas, certamente as namoradas também seriam. Atribuí isso a um descuido de Bill Wilkins. O Sr. e a Sra. Wilkins ocuparam assentos na mesa principal ao lado do velho Marshall, sua esposa e todos os seus diretores, assim como, eu presumi, os executivos de algumas das outras empresas que tinham contrato com ele. Nós 5 andamos pelas mesas procurando por nossos assentos designados. Houve um pouco de preocupação quando encontramos assentos designados para Jack, George e suas esposas, mas não conseguimos localizar o meu por perto. Eu vaguei por um tempo, começando a suspeitar que tinha sido ignorado. Francamente, se eu não conseguisse encontrar meu assento, planejei sair furtivamente e esperar até depois da refeição. No entanto, de repente Thelma me deu um tapinha no ombro e me direcionou para meu assento, que era ao lado do dela. Não sou tão tolo quanto pareço.
Thelma estava sentada no lugar onde minha escolta estaria sentada se eu tivesse sido informado que poderia levar uma. Isso significava naturalmente que eu estava ocupando o lugar onde sua escolta deveria estar, deixando-me com a nítida impressão de que eu tinha sido enganado. O velho Marshall circulou entre os convidados enquanto esperávamos que todos se acomodassem. Quando chegou até mim, expressou gratidão pela minha presença e pelo excelente trabalho que fiz em seu nome. Então ele disse: "Bem, meu rapaz, nossa encantadora Thelma aqui não tinha acompanhante para esta noite. Você se importaria em cuidar dela para mim?" Eu o tranquilizei dizendo que sim, mas não pude deixar de me perguntar por que a charmosa Thelma não conseguiu marcar um encontro. Naquela noite, a refeição foi servida por um serviço externo, já que todos os funcionários do refeitório foram convidados. Alguns deles sentaram-se à nossa mesa, observando meticulosamente cada movimento e prato servido pelos fornecedores. Parecia que nenhuma refeição havia sido inspecionada tão de perto. Após a refeição, houve discursos aparentemente intermináveis, após os quais as mesas foram afastadas e uma banda começou a tocar. A música era genérica, projetada para atrair a faixa etária diversa da equipe, que ia de 16 a 60 anos. Thelma e eu dançamos juntas, mas alguns caras se aproximaram e a convidaram para dançar também. Por volta das 10h30, eu talvez tivesse me entregado um pouco mais às bebidas de cortesia do que deveria. Enquanto dançava uma música lenta com Thelma, que achei um tanto estimulante, não resisti e perguntei por que ela não tinha conseguido encontrar um par para a noite. Thelma riu, indicando que ela também pode ter bebido um pouco demais. "Não seja ridícula, eu poderia facilmente ter encontrado outros caras que estariam ansiosos para participar, mas escolhi passar a noite com você." "Por quê? Você realmente quer saber?" "Eu não perguntaria se não quisesse." "Bem, por que você desperta meu interesse?" "Ah, eu te intrigo, não é?" "E por que isso?" "Bem, você é diferente." Devo ter parecido confusa, então ela esclareceu. "Vamos lá, você sabe o que eu quero dizer. Você não me persegue como os outros caras fazem. Estou curioso para saber o porquê. Você não me acha atraente? Ou talvez você esteja interessado em homens?" "Thelma, não, eu definitivamente sou uma orientação tradicional, e eu acho você muito atraente." "Ah, então você tem uma namorada fixa?" "Não, na verdade eu não tenho, no momento." "Então por que você nunca me chamou para sair?" "Eu não disse ou fiz nada para te ofender, disse?" "Muito pelo contrário, Thelma. Você é uma jovem adorável, como mencionei." "Mas você tem o quê? 18? 19? 19, Thelma confirmou. "Tenho 24 anos, estou constantemente na estrada 5 dias por semana, frequentemente passando várias noites fora. Desejo um relacionamento estável, mas, por favor, não leve isso para o lado pessoal. Estou procurando um parceiro que esteja bem comigo voltando para casa nas noites de sexta-feira e simplesmente indo ao pub para beber. Alguém que não saia com outros homens quando eu estiver fora. Se você estava procurando um encontro não convencional comigo, você teve isso hoje à noite. No entanto, não acredito que você esteja pronta para se estabelecer ainda. Você gosta muito da atenção quando os homens a perseguem." "É mesmo?" "Sim, temo que sim." "Você não está chateada, está?" "Talvez um pouco decepcionada." "Posso pelo menos roubar um beijo sob o visco hoje à noite?" "Claro, seria um prazer, garota." Parecia que Thelma tinha algo a demonstrar depois. Toda vez que dançávamos, parecia que acabávamos embaixo daquele maldito visco. Por volta de 1 da manhã, George se aproximou e me informou que o Sr. Wilkins estava preparado para partir. Dei boa noite a Thelma com um beijo enquanto ela me acompanhava até o carro. Quando o carro saiu do estacionamento, olhei para trás e vi outro homem se aproximando dela e colocando o braço em volta dela. Na semana seguinte, eu tinha um emprego diferente, então não fui ao Marshalls. Na semana seguinte, eles fecharam para o feriado de Natal. O chefe me enganou para trabalhar no dia seguinte ao Boxing Day para uma tarefa especial, que acabou me levando para Berlim no feriado de Ano Novo. Naquela época, a exploração de petróleo no Mar do Norte tinha acabado de começar e eu tinha que transportar equipamentos de pesquisa urgentemente necessários para lá.
O tempo estava horrível, e passei quase 2 semanas esperando no porto o navio chegar para poder descarregar o equipamento. Apesar da espera, me diverti nos pubs de lá. Não há lugar melhor para celebrar a véspera de Ano Novo do que a Escócia, mesmo que o tempo esteja terrível. No entanto, quando o navio que eu estava esperando finalmente apareceu, a novidade do Mar do Norte já tinha passado. Acontece que o navio tinha buscado abrigo da tempestade em outro porto ao longo da costa, e ninguém pensou em me informar para encontrá-los lá. Mas ei, eu era apenas um humilde motorista de caminhão. Quem se importava comigo, afinal? Quando voltei para a região sul, decidi tirar alguns dias de folga para compensar o período de Ano Novo. Não direi que o chefe aprovou, mas ele estava ciente da minha tendência de falar o que penso ao chefe se me sentisse ofendido, e havia muitos empregos de motorista disponíveis na época para aqueles que sabiam o que estavam fazendo. Na quarta-feira de manhã, estacionei no Marshall's Loading Bay. Entrando no escritório de despacho, fiquei surpreso. Sentada na cadeira de Thelma estava uma mulher que eu mal reconheci, vestida com um suéter largo, calças compridas, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Assim que ela me viu, ela pulou da cadeira e correu até mim. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, seus braços envolveram meu pescoço e sua língua se aventurou profundamente em minha boca. Meu Deus, o que você está tentando fazer? Me sufocar? Eu exclamei quando ela finalmente parou para respirar. Eu senti sua falta. Agora me diga. Eu atendo seus padrões agora? Ela pressionou. Escute, Thelma, não sei bem o que dizer. Diga-me se você ainda me vê como uma garota promíscua que pula de um cara para outro toda noite. Eu nunca insinuei tal coisa. Talvez não diretamente, mas você insinuou. Então, eu sou aceitável como sua garota agora? Claro, você sempre foi, mas... Ótimo, então espero que você me pegue na sexta noite. Aqui está meu endereço e sua agenda para o resto da semana. Eu organizei as coisas para que você possa terminar cedo na sexta. Agora é melhor você ir, você tem muita coisa para fazer hoje e amanhã. O que eu poderia dizer ou fazer que não a aborrecesse? Então, como uma ovelha para o matadouro, eu a beijei e voltei para as docas de carga para carregar meu caminhão. Na sexta-feira à noite, cheguei na casa dela por volta das 7 horas para buscá-la. Ela saiu de casa com uma mala de viagem na mão. Para que é a mala, Thelma? Perguntei me sentindo nervosa. Bem, pensei que, já que você queria ir ao pub local, que fica pelo menos 35 milhas daqui, eu poderia ficar na sua casa. Dessa forma, você não teria que dirigir para frente e para trás o fim de semana todo para me pegar e me deixar, ela sugeriu. Então Thelma acabou ficando na casa dos meus pais naquele fim de semana, não na minha cama, mas na da minha irmã, ambas casadas e que não moravam mais em casa. Thelma dormia no antigo quarto delas. No fim de semana seguinte, fiquei na casa dos pais dela e exploramos os pubs em seu bairro. Os pais dela foram acolhedores. Eu me dei bem com o pai e o irmão mais novo dela. Inicialmente, eu não tinha certeza de como a mãe dela se sentia em relação a mim, mas ela acabou se aproximando de mim. E sabe de uma coisa? Thelma me tinha completamente na palma da mão desde aquele primeiro fim de semana em diante. Ela nunca usava nada sugestivo no trabalho ou em qualquer outro lugar, pelo menos até onde eu sabia, exceto quando estávamos juntos. Então, surpreendentemente, ela se vestiu a rigor. Não demorou muito para que eu percebesse que Thelma não era virgem, embora eu nunca tenha presumido que ela fosse. Também descobri que ela não podia tomar pílulas anticoncepcionais. Eles não concordaram com ela. Como resultado, não fazíamos amor com muita frequência e sempre fomos protegidos. 3 meses depois, nos encontramos noivos, e antes que eu percebesse, tínhamos dado um sinal em uma casa velha e decadente situada quase exatamente no meio do caminho entre as residências dos nossos pais. Dedicamos todo o nosso tempo livre no ano seguinte para praticamente reconstruir o lugar, elevando-o aos padrões modernos. Assim que a casa ficou pronta, a progressão natural foi dar o nó, o que fizemos prontamente. Nossa recepção ocorreu na cantina do Marshall, com a equipe da cantina cuidando do buffet. O velho Marshall estava presente, expressando seu prazer em nos ver juntos.
Nunca tive certeza absoluta de seu envolvimento no esquema de Thelma para nos unir. Talvez Thelma apenas o tenha manipulado, como mais tarde descobri que ela fez com muitos outros. A vida foi feliz nos anos seguintes. Thelma engravidou logo depois do nosso casamento. Usávamos principalmente preservativos, mas, como éramos recém-casados, as coisas ocasionalmente ficavam um pouco agitadas, como você pode imaginar. Depois de termos nossa primeira filha, Tracy, prontamente decidimos expandir nossa família com nossa segunda filha, Ellen. Concluímos que 2 crianças seriam suficientes para nós, e Thelma arranjou uma solução permanente para controle de natalidade. No entanto, durante a gravidez de Thelma com Ellen, ela encontrou algumas complicações que preocuparam os médicos, levando à sua hospitalização precoce e monitoramento rigoroso. Enquanto Thelma ainda estava grávida de Tracy, recebi uma ligação do Sr. Marshall. Basicamente, seu gerente de transporte estava se aposentando, deixando-o em uma situação difícil com Thelma em licença maternidade. Ele já havia abordado Bill Wilkins e agora me pediu para assumir como gerente interina de transporte, até que Thelma retornasse ao trabalho. Aceitando um tanto relutantemente, vi a conveniência de estar por perto quando Thelma deu à luz, em vez de viajar por todo o país enquanto ela amamentava. Relutantemente, aceitei. No entanto, a decisão se tornou permanente quando Thelma e eu optamos por um segundo filho, amarrando minha posição na Marshalls a um compromisso de longo prazo. O trabalho não era difícil, ele simplesmente exigia conhecimento de veículos e um talento para planejar rotas de caminhões. Com o tempo, eu me vi gostando, embora não tanto quanto estar na estrada. O pagamento era melhor e não havia horas extras necessárias. Fiquei um tanto aliviada por ter a oportunidade de passar um tempo com nossos 2 filhos pequenos. Não conseguia me livrar da sensação de que eles poderiam herdar a assertividade da mãe à medida que crescessem. Apesar de antecipar alguns desafios pela frente, resolvi lidar com eles conforme surgissem. A vida continuou muito parecida com a de muitos casais com filhos pequenos. Eu me sentia genuinamente contente com minha sorte, um bom emprego, uma casa confortável, um cônjuge amoroso e 2 filhas encantadoras. Mas a vida tem um jeito de jogar bolas curvas quando você menos espera. Se eu tivesse que apontar o início das minhas suspeitas de que algo estava errado, eu diria que foi quando Tracy tinha acabado de fazer 6 anos. Uma manhã, enquanto dirigia para o trabalho, notei um carro atrás de mim. Claro, é normal ter outros veículos na estrada, mas você percebeu que eu disse o carro atrás de mim? Agora, quero que você tenha em mente que eu estava trabalhando como motorista de caminhão por um tempo. Quando você passa o dia todo ao volante de um caminhão, especialmente se você é habilidoso em seu trabalho, você desenvolve uma percepção aguçada do seu entorno. Há sempre a possibilidade de que o carro atrás de você possa estar transportando alguns encrenqueiros que querem roubar sua carga, especialmente se ela for valiosa. Ou pode ser um daqueles temidos carros de polícia sem identificação, o que pode ser uma dor de cabeça para motoristas que tentam cumprir uma agenda apertada. Então, se você sabe o que está fazendo, fique de olho nos carros atrás de você. Todo motorista deve fazer isso naturalmente, mas o que estou falando é de prestar atenção ao carro específico e seus ocupantes. Você geralmente consegue identificá-los a 1 milha de distância se estiver alerta o suficiente, acredite em mim. Agora, o carro que notei atrás de mim não estava se mexendo. Em cada cruzamento, se ele ficasse para trás, ele acelerava e ultrapassava tudo até estar de volta na minha cola. Definitivamente não era um carro de polícia. Eles dirigem muito mais habilmente do que esse cara, mas estava claro que ele estava me seguindo. Naquela noite, quando saí do trabalho, notei outro carro me seguindo. Era dirigido por uma mulher dessa vez, mas ela me seguiu até em casa. Na manhã seguinte, o mesmo cara estava lá de novo, e à noite, a mulher me seguiu até o pub. Nas noites de quinta-feira, eu costumo beber, só um, já que estou dirigindo, e jogar uma partida de sinuca com alguns dos meus funcionários. Não estávamos no pub há muito tempo quando a vi entrar, seguida logo depois pelo cara. Eles foram ao bar separadamente e pegaram suas próprias bebidas. Então as coisas tomaram um rumo que só posso descrever como absurdo.
Enquanto eu jogava sinuca, essa mulher estava no bar, exibindo o máximo de si mesma possível e me encarando tão intensamente que eu praticamente podia sentir seus olhos perfurando minhas costas. Algumas vezes durante meu jogo, nossos olhos se encontraram, e ela sorriu para mim. A única coisa que eu não conseguia entender era quem e por que alguém estava tentando me armar. Mas eu não tinha intenção de entrar na brincadeira. Eu não estava prestes a ser feito de bobo, qualquer que fosse o jogo que eles estivessem tentando jogar. Eu acreditava que entendia a razão por trás da pergunta do porquê. O velho Marshall personificava um forte senso de valores familiares, administrando sua empresa como se fosse uma grande família. Como uma pessoa de fora que entrou na empresa por meio do casamento com uma das funcionárias favoritas de Marshall, eu rapidamente ganhei favores com rumores circulando de que eu estava destinada a progredir sob a proteção de Marshall. Suspeitei que ciúmes, ou medo de competição a longo prazo por promoções, levaram alguém a tentar me manipular para ações que poderiam prejudicar meu casamento e reputação com Marshall. Insegura sobre a identidade do culpado, escondi minhas verdadeiras intenções pedindo outra bebida antes de sair discretamente pela porta dos fundos sem ser notado enquanto ia ao banheiro. Embora eu tenha entretido a ideia de virar o jogo contra eles, minha falta de certeza sobre quem estava orquestrando a armação me deixou incerto sobre em quem eu poderia confiar. Optei por dirigir para casa, ponderando quanto tempo eles poderiam ter esperado pelo meu retorno do banheiro. Na manhã seguinte, o homem reapareceu, mas dessa vez eu o afastei facilmente. Mais tarde naquela noite, quando saí do quintal de Marshall, a mulher começou a me seguir imediatamente. Decidi levá-la em um desvio por uma área industrial familiar, cujo layout eu conhecia bem dos meus dias de motorista de caminhão. Por fim, chegamos a um beco sem saída. Depois de estacionar, eu me afastei da linha de visão dela entre os prédios e circulei até estar atrás do carro dela. De repente, aparecendo na porta do carro dela, eu a peguei desprevenida. Percebendo que eu estava atrás dela, ela rapidamente deu marcha ré no carro em alta velocidade, executando uma curva habilidosa que impressionaria até Roquefort, e desapareceu em instantes. Frustrado comigo mesmo por deixá-lo escapar, voltei para o meu carro e fui para casa. Por um tempo, pensei que era o fim. Eles pareciam ter parado de me seguir, talvez desistindo quando perceberam que eu estava ciente deles. 2 semanas depois, quando cheguei ao pub na quinta-feira à noite, uma mulher diferente estava sentada no bar. Enquanto eu comprava minha bebida, ela fez um comentário. Inicialmente, não a conectei às duas mulheres anteriores. Só quando ela se juntou a mim na jukebox enquanto eu selecionava as músicas é que a ficha caiu. Vá embora, moça, e diz aos seus amigos que eu não sou tão ingênuo quanto pareço, eu disse a ela, e deixe aquele idiota com a granada saber que se eu o vir de novo, eu vou dar um pedaço da minha mente para ele. A mulher ficou surpresa. Ela pareceu bastante chocada e saiu do pub imediatamente. Eu tinha notado o Ford Granada no estacionamento quando cheguei, mas não o motorista. Cerca de um mês depois, Thelma tropeçou em seus saltos altos, quebrando um osso do tornozelo. Ela me ligou freneticamente do hospital pedindo para eu pegar as meninas. Quando cheguei, o médico me informou que, embora a fratura não fosse grave, ela precisava de imobilização com gesso. No entanto, houve uma complicação. O tornozelo de Thelma estava inchado, necessitando de um atraso até que o inchaço diminuísse antes de aplicar o gesso. Consequentemente, Thelma teve que permanecer no hospital até então. Essa situação exigiu que eu tirasse alguns dias de folga para cuidar das meninas, pois ocorreu durante as férias escolares de verão. Foi uma mudança refrescante para mim assumir os dois papéis parentais. Apesar de se divertirem com minhas tentativas de cozinhar, sei que eles se divertiram muito me provocando. Cozinhar não é meu forte. Eu lutei com o tempo para garantir que todos os componentes terminassem de cozinhar simultaneamente. Como diabos você coordena tudo para ficar pronto ao mesmo tempo? Enquanto eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo na cozinha naquela noite, o telefone tocou. Incapaz de atender eu mesmo, chamei Tracy para atender. Aos 6, imaginei que ela era capaz. Afinal, nós a havíamos treinado sobre o que fazer e dizer. Opa, desculpe, tio Frank. A mamãe está no hospital. Ela machucou a perna.
O papai está cuidando de nós. Tchau. Com isso, Tracy desligou. Quem era, Tracy? Eu perguntei. Apenas o tio Frank, ela respondeu casualmente. No entanto, sua resposta levantou uma bandeira vermelha para mim. Quem diabos era o tio Frank? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Antes que eu pudesse investigar mais, ele chamou Tracy do outro cômodo, desviando sua atenção. Intrigado, segui Tracy, embora, por algum motivo, tenha hesitado em entrar na sala de jogos. Você vai ter problemas com a mamãe. Você quebrou sua promessa à mamãe de não contar ao papai sobre o tio Frank. O que acabei de ouvir minha filha dizer? Eu ponderei, então peguei a resposta de Tracy, uma defesa típica de criança. Eu não contei ao papai sobre o tio Frank. Então, seguiu seu habitual vai e vem de você fez e eu não fiz. Optei por não me envolver na discussão. Ambas as meninas pareciam cientes de que eu não deveria saber sobre o tio Frank, e entrar na conversa as colocaria em guarda. Parecia mais sensato deixar para lá e esperar até que eles estivessem mais relaxados. No entanto, eu estava preocupado. Não conseguia entender por que Thelma iria querer esconder o segredo de um homem de mim. A menos que eu pudesse ser. Essa era uma pergunta que eu realmente não queria entreter. Talvez a negação estivesse me impedindo de considerar tais pensamentos. O tornozelo de Thelma permaneceu inchado durante a noite, ao contrário da expectativa do médico. Para mim, parecia ainda mais inchado do que no dia anterior. Quando a enfermeira mencionou que poderia levar até uma semana para reduzir, percebi que precisava de ajuda em casa antes que as meninas adoecessem ou mostrassem sinais de desnutrição por evitarem minha comida. Minha irmã se ofereceu para ficar e ajudar com as meninas, permitindo que eu passasse algum tempo no escritório. Sarah trouxe sua filha de 9 anos, Marcy, junto. Eu não gostei muito de Marcy. Ela parecia ter puxado a mãe que, apesar de ser minha irmã, não era uma das minhas pessoas favoritas quando éramos mais jovens. No entanto, nosso relacionamento melhorou conforme ficamos mais velhos. Não tenho certeza dos meus motivos, talvez eu precisasse de alguém para confiar, então acabei contando sobre o tio Frank para Sarah. É possível que minhas filhas tenham jurado segredo por Thelma, mas ela pode não ter especificado outras pessoas. Depois que contei a Sarah, ela ponderou por um momento antes de dizer, você acha que Thelma? Não tenho certeza, Sarah, mas me sinto desconfortável com minha família escondendo coisas de mim. É por isso que você se ressentia de Ginny e eu quando éramos jovens? Nunca revelamos nada a você. É uma possibilidade, mas não vou tolerar que minha esposa guarde segredos de mim, especialmente envolvendo outros homens. Eu posso entender isso. Thelma é bem atraente. Sempre me perguntei como você a conquistou. A verdade, Sarah, é que eu não fui atrás de Thelma, foi o contrário. Bem, ela certamente tinha um olho para a qualidade, admito isso. Então, qual é a sua agenda aqui? Quer que eu pergunte às meninas sobre esse Frank para você? Imaginei que elas poderiam estar mais dispostas a confiar em você. Lembro-me distintamente de Ellen mencionando que a mãe delas as fez jurar que não me contariam nada sobre ele. Agora elas podem racionalizar que não estão traindo a confiança delas se compartilharem com você. Deixe comigo e eu verei quais informações posso reunir. Obrigada, mana, mas tente não deixar muito visível e alertá-los. Na manhã seguinte, deixei Sarah com as crianças e fui trabalhar. À tarde, visitei Thelma no hospital, onde ela mencionou que Sarah tinha passado cerca de 1 hora com as meninas mais cedo naquele dia. Por algum motivo, senti-me compelido a perguntar a Thelma se havia algo em sua mente. Pareceu confundi-la. Tudo o que ela conseguiu foi uma lista de contas não pagas e tarefas domésticas. Mais tarde naquela noite, depois que Sarah colocou as crianças na cama, ela me sentou na mesa da cozinha, sua expressão severa. Bem, eu não tenho ideia de quem é esse tal de Frank, mas acredito que você deveria descobrir o que está acontecendo. Você perguntou às meninas sobre ele? O que elas disseram? Não seja boba. Designei Marcel para investigar. Imaginei que as meninas não a reconheceriam como adulta e bem, você sabe como as crianças são. De qualquer forma, sobre esse sujeito Frank.
Aparentemente Thelma costumava conversar com ele do lado de fora da escola enquanto esperava as meninas serem dispensadas. De acordo com as meninas, ele é divorciado e seus filhos devem frequentar a escola deles. Eles alegam que é a única oportunidade de vê-los, já que ele não mora com a esposa, que supostamente tem a custódia e supostamente dificulta suas visitas. Então, dizem que ele os observa no pátio da escola. Mas por que esconder isso de mim? Marcel não é ingênuo. Ela também abordou essa questão. De acordo com as meninas, a esposa de Frank trabalha na sua empresa e o rumor é que você pode informá-la de que ele está monitorando as crianças na escola. Ah, agora eu entendo. Bem, acho que isso explica. Mas certamente Thelma não acredita que eu denunciaria o cara para a esposa dele. Essa história é um completo absurdo. Pense nisso. Se esse cara, Frank, estava mesmo na escola quando as crianças estavam saindo, por que a suposta ex-esposa dele não o viu lá? E quando mandei Marcy fazer mais algumas perguntas, fiquei realmente preocupado. Nenhuma das suas filhas sabe quem são os filhos de Frank. Vamos lá, é uma escola pequena, não faz sentido. Além disso, aparentemente, às vezes, quando Thelma leva as meninas ao parque depois da escola, Frank também está lá. E o que é ainda mais suspeito, ele foi visto no parque durante as férias escolares e foi visto com Thelma e as meninas no shopping várias vezes. Ele compra sorvete, doces e hambúrgueres para as crianças. Irmão, você tem um problema sério e precisa resolvê-lo rápido. É possível que Thelma estivesse planejando encontrar Frank outro dia quando sofreu o acidente. Talvez seja por isso que ele ligou para ela para perguntar por que ela nunca apareceu. Você acredita que eles estão tendo um caso? Como eu poderia começar a especular? Mas algo suspeito definitivamente está acontecendo e precisamos descobrir o que é. Estou aliviado que vocês estejam na mesma página porque estou começando a me sentir perdido. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação perfeitamente inocente que estamos ignorando. Embora, honestamente, eu duvide. Pense bem, irmão. Você consegue se lembrar de algo que Thelma disse ou fez recentemente que possa ser significativo? Algo incomum ou fora do personagem? Bem, não diretamente de Thelma, mas algo estranho ocorreu na outra semana. Eu continuei contando o incidente de ser seguido e abordado pelas duas garotas no pub, o que eu só pude interpretar como elas tentando flertar comigo. Sarah ficou igualmente intrigada com essa revelação. O dia seguinte se desenrolou muito parecido com o anterior. O tornozelo de Thelma estava mostrando sinais promissores de redução do inchaço, e as enfermeiras me garantiram que sua recuperação estava progredindo bem. Eles previram que ela poderia voltar para casa no fim de semana. Mais tarde naquela noite, depois de colocar as crianças na cama mais uma vez, Sarah, que estava visivelmente ansiosa desde minha chegada, ansiosamente procurou uma conversa particular. Assim que a porta da cozinha fechou, ela não perdeu tempo em perguntar qual era a cor do carro que te seguiu. Era um Ford Granada marrom. Por que você pergunta? Bem perto, as meninas o descreveram como vermelho escuro. Suspeito que foi Frank quem seguiu você. E há notícias preocupantes. Marcia acredita que as meninas podem ter estado dentro daquele carro. Eles forneceram a ela descrições detalhadas do interior, mencionando seu tamanho, a maciez dos assentos e como não podiam abrir as portas por dentro por causa das travas para crianças. As crianças não notariam esses detalhes a menos que estivessem dentro do veículo. Eu concordo com isso. Então hoje eu fiz um favor e liguei para Bill Wilkins. Ele tem conexões na polícia e está tentando obter as identidades e endereços ligados às placas dos carros que me seguiram. Jogada inteligente, amigo. Você provavelmente deve um grande favor a Marcy por todo o trabalho que ela tem feito com as meninas. Sim, eu percebo isso. Tenho sorte que ela seja tão astuta quanto a mãe. Não tenho certeza se devo levar isso como um elogio ou não, Sarah respondeu com um sorriso. Na sexta-feira de manhã, Bill Wilkins me ligou no escritório bem cedo. Ele me informou que o Granada era de propriedade de um certo Frank Williams, que tinha uma reputação com a polícia. Quanto aos outros dois carros, eles foram alugados de uma agência de aluguel de carros de baixo custo. Curiosamente, um deles não foi devolvido,
e o locatário, um homem, utilizou documentos falsos para alugar os dois veículos. Naquela tarde, depois de fazer alguns telefonemas, fui ao hospital para buscar Thelma. Tive uma breve conversa com a enfermeira com quem estive em contato durante toda a semana antes de Thelma perceber que eu estava lá. Depois de alguma insistência, ela revelou que um homem estava visitando Thelma todas as tardes depois que eu saí. Pareceu estranho para ela porque ele nunca trouxe nada com ele para Thelma. A maioria das pessoas costuma trazer alguma coisa, mesmo que seja apenas um cartão de melhoras. Suspeitei que nosso Frank Williams não gostaria de deixar nenhuma evidência que pudesse despertar minha curiosidade. Homens como Frank Williams são muito espertos quando estão tramando algo, mas se ele achava que poderia se safar com o que eu suspeitava que ele estava planejando, ele tinha outra coisa vindo. Naquela noite, quando chegamos em casa, Thelma ficou surpresa que as crianças não estavam na porta para nos receber. Enquanto ela entrava de muletas, ela me perguntou onde elas estavam. Eu as mandei para a casa dos meus pais por alguns dias, pensando que isso daria um tempo para você resolver as coisas. Ah, não era necessário, Thelma respondeu, acomodando-se no sofá da sala. Eu teria preferido que eles estivessem aqui. Mas acredito que sim, Thelma. Temos muita coisa para resolver nos próximos dias. Não quero que as meninas fiquem desnecessariamente chateadas. Que coisas? Thelma perguntou quando Sarah entrou na sala com uma bandeja de chá e café. Ah, Sarah, você ainda está aqui? Você não precisava ficar. Tenho certeza de que posso cuidar de mim e das crianças. Eu consigo cuidar do meu tornozelo agora que está engessado. Não estou aqui por você, Thelma. Estou aqui pelo meu irmão. A voz de Sarah pingava veneno. O rosto de Thelma perdeu a cor e ela se virou para mim. O que está acontecendo aqui? Então, Thelma, eu ia perguntar exatamente o que está acontecendo entre você e Frank Williams, eu disse. Thelma olhou para mim, depois para Sarah e de volta para mim. Parecia que ela ficou momentaneamente sem palavras. Então ela se decidiu. Bem, acho que você já descobriu, não é? Era para acontecer eventualmente. Desculpe, mas desenvolvi sentimentos por outra pessoa. Não planejei te contar ainda, mas vou pedir o divórcio e me casar com Frank. Simples assim, perguntei. Sim, eu tenho lutado para encontrar a maneira certa de te contar isso há semanas. Eu não queria te causar mais dor do que o necessário. Sarah começou a falar, mas o som de movimento atrás dela interrompeu. Era tudo o que eu precisava ouvir. Posso começar o processo agora. Entrarei em contato, disse uma voz do corredor. Então ouvimos a porta da frente fechar. Troquei um sorriso com Sarah antes de me virar para Thelma. Parece que você foi bem atenciosa, se não fosse uma invenção. Você persuadiu Frank a me armar? Qual era o esquema? Era suposto que eu seria seduzida por uma de suas namoradas conhecidas, o que levaria a um divórcio conveniente para você. Acho que você pensou então que eu seria obrigada a pagar pensão alimentícia, certo? Que esposa encantadora eu já tive. Bem, azar. Eu não caí em seus esquemas. Admito que a ideia foi inteligente. Você queria me deixar com meu emprego estável e morar com um babaca desempregado, esperando que eu o apoiasse em sua nova vida. Não tenho ideia do que você está falando. O que foi? Se você não tem a mínima ideia, é melhor perguntar ao seu namorado excêntrico. É assim que vai ser. Você tem o fim de semana para remover todos os seus pertences da minha casa. Meu advogado está redigindo os papéis do divórcio enquanto falamos. Eles estarão prontos para você assinar na segunda-feira. Você não tem permissão para fazer isso. É sua vez de sair de casa. Vou precisar para as crianças. Ah, não, querida, isso não vai acontecer. Você e seu namorado estranho não estarão nem perto dos meus filhos. Eu posso permitir que você os visite se um assistente social ou eu estivermos presentes. Na verdade, os serviços sociais vão buscar essa ordem de um juiz hoje à noite. O que você quer dizer? Eles não podem fazer isso. Ah, mas eles podem, querida.
Eu sempre achei assistentes sociais um incômodo, mas depois que souberam sobre Frank Williams e o que você estava planejando, eles foram muito cooperativos. Você não poderá mais chegar perto das crianças, e suspeito que a polícia vai querer falar com você também. Não entendo. Por que a polícia iria querer falar comigo? Oh, sua mulher estúpida. Sarah a interrompeu, decidindo dizer o que quer que estivesse em sua mente. Então eu a deixei continuar. O que você acha que Williams estava fazendo rondando esta escola? Este homem é famoso com um longo passado criminoso. Ele não estava atrás de você, sua tola ingênua. Ele estava atrás de suas filhas. A expressão de Thelma não tinha preço. Ela olhou de mim e de volta para mim. Você não está dizendo a verdade. Frank não agiria assim. Sério? Onde você acha que ele esteve nos últimos 7 anos? Ele trabalhou no exterior, provavelmente no Extremo Oriente. Mas como a ilha de Vig. A prisão de Parker fica lá. Pode ser chamado condicionalmente no exterior. De qualquer forma, assim que a polícia terminar de questionar ele e meus filhos, descobriremos se ele os machucou. Mas deixe-me avisá-lo, se esse canalha machucar meus filhos, farei o meu melhor para punir vocês dois sem envolver a polícia. Sarah teve que chamar uma ambulância porque Thelma desmaiou de repente e não conseguimos fazê-la voltar a si. Deve ter sido o pai ou o irmão dela que a pegou no hospital, porque eu certamente não fui. Não a vi novamente até o dia em que finalizamos a papelada do divórcio. Thelma percebeu que não adiantava muito buscar a custódia das crianças porque os serviços sociais ainda tinham a ordem contra ela, afirmando que ela havia colocado as meninas em perigo. Foi revelado que Thelma havia confiado as crianças aos cuidados de Williams em várias ocasiões enquanto ela estava no cabeleireiro e em lugares semelhantes. No entanto, o especialista que entrevistou minhas filhas me garantiu que nada havia acontecido. Eles acreditavam que Williams ainda estava no que eles chamavam de estágio de preparação e era cauteloso para não assustá-lo e se movendo muito rápido. Williams não havia cometido nenhum crime que a polícia pudesse imputar a ele. Eles estavam confiantes de que ele havia roubado o carro alugado, mas não o havia usado para o propósito pretendido antes que as coisas desmoronassem. Quando perguntei por curiosidade por que eles suspeitavam que Williams havia roubado o carro, o inspetor de polícia olhou para mim e comentou: "Bem, é possível, senhor, que você tenha tido sorte, mesmo que sinta que passou por momentos difíceis. A última mulher infeliz que Williams seduziu para sua cama, apenas para explorar seus filhos, era uma viúva. Seu marido morreu em um acidente de atropelamento e fuga não resolvido. Agora, a questão é que não podemos provar o que Williams pretendia fazer com o carro, mas podemos especular. Se ele permanecer nesta área, ficaremos de olho nele. Não muito perto, espero, brinquei. O policial examinou a área para garantir que ninguém mais pudesse ouvir. Ah, eu não me preocuparia muito com isso, senhor, contanto que ninguém acabe morto. Você ficaria surpreso com o tempo que leva para os policiais designados para vigiá-lo fazerem uma pausa para ir ao banheiro. Claro, eu nunca menciono isso a você, e certifique-se de ter um álibi sólido. Há muitas pessoas bem-intencionadas que acreditam que indivíduos como Williams são simplesmente doentes mentais e merecedores de simpatia. Pessoalmente, acho que se ele fosse submetido à punição severa que geralmente temos nas prisões, seria muito branda. Ele é uma pessoa astuta e perversa. E, senhor, não seja tão duro com sua esposa. Williams é adepto de manipular pessoas. Se você o tivesse testemunhado naquela sala de interrogatório, não acreditaria em quão inocentemente ele se retratou. Ela nunca teve uma chance quando ele colocou os olhos nela. Foi só quando permitimos que ela lesse o arquivo de Williams que ela realmente entendeu a extensão de sua depravação. Refletindo sobre isso agora, percebo que posso ter escapado por pouco de um destino terrível. Williams estava claramente se preparando para qualquer resultado possível. Mas sabendo que aquela pessoa desprezível havia planejado para minha família, resolvi não ignorar suas ações. No entanto, eu podia me dar ao luxo de esperar até que as coisas se acalmassem. Nos anos seguintes, tudo permaneceu incerto. Thelma não tinha permissão para ver as crianças sozinha, o que era frustrante para elas e para a mãe, pois ela não podia levá-las para passear.
Com base no que a polícia e a própria Thelma disseram, parecia que ela não tinha chance contra Williams. Acredito que ela não teria tolerado que ele abusasse de nossas meninas se soubesse disso. Tenho que me apegar a essa crença para minha própria sanidade. Depois de cerca de 1 ano, pedi aos serviços sociais para relaxar as condições para as visitas de Thelma com as crianças, e eles concordaram. Como as crianças nunca foram colocadas sob cuidados, eu, no fim das contas, tive a palavra final. Thelma mencionou algumas vezes que queria que nos reconciliássemos, mas deixei claro que isso não aconteceria. Sabendo que o carro de Williams ficava estacionado do lado de fora alguns dias enquanto as crianças estavam na escola, com base no que os vizinhos disseram, eu não conseguia acreditar que eles estavam apenas tendo leituras da Bíblia. Bem, quem sabe, há muito sobre procriação na Bíblia. Aconselhei Thelma a procurar outra caneca, o que ela acabou fazendo. Ele me pareceu um cara decente, embora um pouco teimoso. Parece que ele pediu Thelma em casamento, mas ela recusou até que pudesse contar tudo a ele. Até onde eu sei, ele ouviu a explicação dela e, de repente, foi embora sem dizer uma palavra. 2 semanas depois, Thelma deliberadamente bateu em Williams em seu carro do lado de fora da delegacia de polícia local. Ela o notou escondido perto de outra escola próxima. Thelma chamou a polícia, o que resultou em Williams sendo levado para interrogatório. No entanto, ela esperou do lado de fora da delegacia até que ele fosse liberado e então bateu com o carro nele enquanto ele caminhava pela calçada. Depois disso, ela teria dirigido até o rio e pulado na água. Não tenho certeza se essa era sua verdadeira intenção. Thelma é bastante adepta a manipular pessoas, e ouvi dizer que havia um carro de polícia logo atrás dela. Depois de enfrentar inicialmente acusações de homicídio culposo, os problemas legais de Thelma foram finalmente resolvidos quando as acusações foram retiradas devido à sua condição mental instável, tornando-a inapta para ser julgada. Ela foi colocada sob os cuidados de um hospital psiquiátrico local, onde foi determinado que ela não representava nenhuma ameaça ao público. Depois de cerca de 1 mês, ela foi liberada. Ela continuou a frequentar sessões de terapia regularmente, e os serviços sociais monitoraram de perto suas interações com as crianças. Enquanto isso, o marido de Sarah, Ralph, começou a trabalhar nas plataformas de petróleo no Mar do Norte. Consequentemente, Sarah e sua família praticamente se mudaram para morar comigo para ajudar a cuidar das meninas e administrar as visitas ocasionais de Thelma. No entanto, a frequência de suas visitas diminuiu com o tempo, e parecia que fazia anos desde que eu tinha falado com ela pela última vez. Acredito que foi pouco antes de ele completar 10 anos. Uma noite, Sarah, Ralph e eu nos sentamos na cozinha relembrando nossa infância. Naturalmente, conversamos sobre o verão que Sarah e eu passamos em Weymouth. Ralph propôs a ideia de todos nós passarmos 15 dias lá naquele verão. Sarah concordou ansiosamente, e antes que Ralph e eu pudéssemos entender o que estava acontecendo, ela convidou Ginny e sua família para se juntarem a nós. Alugamos 3 trailers um ao lado do outro no mesmo local onde nossa família costumava ficar quando éramos crianças. As crianças se divertiram muito na praia e ficaram emocionadas quando mostramos a elas todos os lugares onde costumávamos brincar. Até encontramos alguns moradores que conhecíamos da infância. Uma manhã, levei minhas 2 filhas para um passeio pelos penhascos. Mudanças significativas ocorreram devido à erosão das faces lamacentas dos penhascos pelo mar. Levei um bom tempo para localizar a árvore onde Harry e eu costumávamos esculpir nossas iniciais anualmente. Algumas delas ainda eram discerníveis. HNH, 1959, Tracy comentou. Eu me pergunto quem eles eram e onde estão agora. Bem, um deles está bem aqui do seu lado, eu respondi. Você está brincando, pai, Tracy exclamou. Então quem era H? Ah, ela era só uma amiga. O que você quer dizer? Ela era sua namorada de infância, pai? Ele perguntou ansiosamente. Eu não tinha previsto a situação em que me meti. Acho que ela meio que era. Eu costumava passar muitas férias agradáveis aqui com ela quando tinha sua idade, mas não tenho certeza se você poderia realmente chamá-la de minha namorada. Eu só a beijei uma vez. Foi bom?
Não consegui dizer se Tracy estava tentando me provocar ou se estava genuinamente curiosa. Sim, foi adorável. Eu gostaria de beijá-la mais, mas ela não voltou no ano seguinte. Ah, isso é triste. Você ficou muito chateado? Sim, fiquei. Mas vamos falar de outra coisa, se não se importar. Mudamos de assunto, mas pelo resto do feriado, onde quer que fossemos, minhas duas filhas perguntavam se eu tinha estado lá com Harry. Sarah e Jean entenderam rapidamente e responderam Tracy antes que eu pudesse minimizar ou alegar não lembrar. Bolos e outras guloseimas feitas por Sarah e Jean acabavam com marcações que pareciam notavelmente semelhantes a HNH. Tentei mostrar minha desaprovação, mas todos começaram a rir e eu não pude deixar de rir também. Depois que voltamos para a casa das férias, as coisas pioraram. Por insistência de Tracy e Ellen, meus pais desenterraram fotos antigas de Harry e eu, da nossa infância, e as mostraram para minhas filhas. Tenho que dar crédito às minhas meninas. Apesar da marca de nascença proeminente de Harry em muitas das fotos, elas nunca mencionaram ou perguntaram sobre isso. Não tenho certeza se minhas irmãs as instruíram a não fazer isso, mas isso nunca foi mencionado. No ano seguinte, visitamos Weymouth novamente, mas éramos só eu, minhas filhas, Sarah e Marcy. Ralph deveria se juntar a nós, mas ele desistiu no último minuto, citando um problema relacionado ao trabalho. Fiquei surpreso com a calma com que Sarah reagiu, considerando que ele passava tanto tempo fora nas plataformas. Nós conseguimos acomodar todos no meu carro, incluindo a bagagem no teto, para a viagem até Weymouth. Os primeiros dias foram agradáveis, conforme nos acomodávamos. No entanto, durante o café da manhã na terça-feira, minhas filhas de repente expressaram o desejo de revisitar a árvore com entalhes em seu tronco. Por volta das 10 horas, embarcamos em nossa missão. As meninas estavam particularmente animadas naquela manhã, cantando e dançando aparentemente sem motivo. Ao chegar à árvore, Tracy correu até ela, exclamando, "Sim, sim, ele conseguiu, ele conseguiu." As meninas se reuniram animadamente ao redor da árvore. Quando Sarah e eu nos aproximamos, elas recuaram. Abaixo da escultura de 1959, havia outra inscrição, RENDH 1982. Olhei para ela momentaneamente, tentando compreender a situação. De repente, Ralph surgiu de arbustos próximos acompanhado de duas crianças desconhecidas. Ela disse que você saberá onde encontrá-la. Ela me instruiu a informá-lo de que ela é onde você costumava observar os casais namorando. Ela deseja encontrá-lo em particular. Não me lembro de ter parado para falar com Ralph, apenas corri em direção ao nosso antigo esconderijo. Mas quando cheguei, Harry não estava lá. Decepcionado e confuso, virei-me. Eu não tinha ido muito longe quando Harry de repente pulou em mim. Uma brincadeira de infância que costumávamos fazer. Jesus, Harry, você me assustou pra caramba, foi tudo o que consegui dizer. Bem, é uma mudança de eu ser o assustado, ele respondeu. Então caímos no nosso velho hábito de falar como fazíamos quando crianças. Quando voltamos para a árvore, os outros tinham ido embora. Enquanto Harry e eu voltávamos para a caravana, compartilhei uma versão condensada da minha história de vida com ele. Harry explicou que, após a morte do pai, sua mãe não tinha condições de manter a caravana e a vendeu. Ela se arrependeu de não me ver novamente tanto quanto eu a ela. Por fim, sua mãe se casou novamente com um homem gentil que, quando Harry era adolescente, pagou uma quantia alta para remover sua marca de nascença com uma técnica de laser precoce. Não foi totalmente bem-sucedido, mas aumentou sua autoestima. Então ela disse algo que me pegou desprevenido. Ela mencionou que apenas uma outra coisa aumentou sua autoestima a esse ponto, e foi quando ela me conheceu quando criança. Ela lembrou que eu era a única criança que ela conheceu que nunca comentou ou perguntou sobre sua marca de nascença. Depois disso, Harry continuou me informando que ela havia se casado com um soldado e teve 2 filhos maravilhosos com ele. Infelizmente, ele morreu em um acidente de treinamento em 1978. Desde então, ela estava morando com o padrasto, pois sua mãe havia falecido de um derrame alguns anos antes. Ralph tropeçou na situação dela de alguma forma.
Sarah revelou mais tarde que ele tinha vários colegas em sua plataforma de petróleo que moravam perto da área de banho perguntando por aí. Por fim, alguém se lembrou da menina com o nome do menino e uma marca de nascença no rosto. Ralph foi até lá e a encontrou várias semanas antes do feriado, mas eles me mantiveram sem saber até aquela manhã. Sarah mencionou que estava genuinamente com medo de que Ellen e Tracy revelassem o segredo acidentalmente em algumas ocasiões. Durante o restante das nossas férias, Harry e seus 2 filhos ficaram conosco no trailer. Ao contrário das especulações, Harry e eu não nos envolvemos em nenhum envolvimento romântico imediatamente. Nosso vínculo remonta à nossa infância, e agora, como adultos, estamos aproveitando o tempo para aprofundar nossa conexão. Embora haja potencial para algo mais entre nós, só o tempo dirá. Quanto a se há romance no ar, é incerto, mas estou esperançoso. E sinto que meus filhos compartilham esse sentimento também. Os sinais parecem promissores. Para maximizar nosso tempo juntos, todos, incluindo os filhos de Harry, fizeram um esforço para nos dar espaço em Weymouth. Quando nossas férias terminaram, Ralph e Sarah levaram Tracy e Ellen com eles, enquanto eu dirigia Harry e seus 2 filhos de volta para Bath. A vida continua. Abril de 2006. Depois de um turbilhão de viagens pela rodovia M4 pelos 6 meses seguintes, Harry e seus 2 filhos, Russell e Claire, finalmente se mudaram para minha casa e das minhas filhas. Logo após a mudança, nos deparamos com uma pequena e estranha situação quando Ellen e Tracy começaram a chamar Harry de mãe e decidiram se referir à própria mãe como Thelma. Apesar de Harry e eu tentarmos desencorajá-las fazendo com que Harry não respondesse quando elas a chamavam de mãe, não funcionou porque as meninas tiveram a cooperação dos filhos de Harry, Russell e Claire, que ecoavam tudo o que Ellen e Tracy diziam, então sempre que Harry respondia, ela estava inadvertidamente respondendo a Ellen ou Tracy também. Tenho que admitir, levou algum tempo para se ajustar, e Thelma não ficou satisfeita, para dizer o mínimo. Não tenho certeza do que aconteceu entre Thelma e as meninas, mas eventualmente ela concordou com os desejos delas. Harry sugeriu que as meninas ameaçaram cortar laços com Thelma, se ela contestasse o assunto. Às vezes, eu ficava surpreso com a hostilidade que as meninas nutriam em relação a Thelma, que parecia se intensificar à medida que elas cresciam. Então, um dia, Harry me informou que minhas filhas não eram ingênuas. Conforme elas amadureceram, perceberam o que quase aconteceu com elas e entenderam por que aqueles assistentes sociais e policiais fizeram todas aquelas perguntas aparentemente triviais. Harry e eu finalmente nos casamos. Não foi uma decisão precipitada. Optamos por uma cerimônia tranquila em Bermuda, de todos os lugares. Foi uma experiência única, com testemunhas locais, e mantivemos nossos planos em segredo. É incrível quanto tempo Harry conseguiu usar o anel extra sem que ninguém percebesse. Com o tempo, a saúde mental de Thelma se deteriorou, exacerbada por sua má escolha de parceiros. Apesar de suas lutas, ela foi coerente o suficiente para comparecer ao casamento de sua filha Tracy com seu meio-irmão Russell. Ela parecia mais saudável do que há anos, acompanhada orgulhosamente pelo pai. Lamentavelmente, o pai faleceu alguns meses depois, e logo depois, Thelma foi internada pelo irmão. Agora, ela frequentemente reside em uma clínica particular, um arranjo custoso que o irmão e eu achamos pesado. No entanto, acredito que tenho a responsabilidade de cuidar da mãe dos meus filhos. Harry e eu estamos completamente contentes em nosso relacionamento. Com nossos filhos crescidos e desaparecidos, agora passamos a maior parte do tempo em nossa casa de campo perto de Weymouth. Nós nos deliciamos em caminhar pelos mesmos caminhos que percorremos em nossa juventude, ocasionalmente acompanhados por nossos netos. A vida continua. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.